mestre que regia o coral de Israel. A história vai dizer que Davi o instituiu como um daqueles que iam reger o coral de Israel, que ia ministrar o louvor, que ia comandar a banda, que ia comandar o coral. Mas a Bíblia diz que o homem, ele é fadado a momentos, e há momentos difíceis para todos nós. Todos nós, como homens, estamos sujeitos, em algum momento da nossa história, quem sabe passar momentos onde nós possamos, quem sabe duvidar, quem sabe murmurar, quem sabe ficar atemorizado, quem sabe ficar confuso, porque nós somos seres humanos. Por que não dizer que Asaf tinha uma posição de privilégio em Israel? Asaf tinha uma posição de privilégio na igreja, porque ele regia o coral de Israel, o coral do templo. A Bíblia vai dizer que ele, enquanto Davi estava ali, ele estava efetivo. E eu fui ler a história essa tarde, e alguns historiadores vão dizer que ele, após a morte de Davi, que foi o que escolheu ele para ser um dos regentes do coral, a história diz que após a morte de Davi, iniciando a construção do templo, a saber, o templo de Salomão, a Bíblia vai dizer que quando Asaf, a Bíblia não, a história, historiadores, que quando Asaf completa uma certa idade, Asaf é aposentado do seu ofício, Asaf é encostado do seu ofício, e Asaf passa a ser um ex-regente ou regente aposentado. Mas eu estava lendo e a história diz que quando ele está criando seus filhos, quando ele está cuidando da sua família já em uma meia-idade para lá, ele recebe em sua casa, ele recebe o mensageiro do rei em sua casa. E o mensageiro do rei trazia uma mensagem importante para Asaf. Ei, Asaf estava em um momento que podemos dizer de solidão, porque Asaf regia e agora não rege mais. Asaf trabalhava e agora não trabalha mais. Devido à circunstância, Asaf está parado. Mas historiadores dizem que ele recebe o mensageiro e o mensageiro lhe deixa a mensagem e vai embora. E quando ele começa a ler essa mensagem, era a mensagem de agora do então rei Salomão, chamando Asaf para ser efetivado na sua função. Historiadores dizem que Salomão está convocando Asaf para vir fazer o louvor, para vir reger o hino de abertura, de inauguração do templo chamado Templo de Salomão. E a história diz que na mensagem estava escrito, estava feito um pedido a Asaf: Asaf, compunha um hino, compunha um louvor, compunha uma canção, para que possamos cantar na inauguração do templo que Deus mandou que nós construíssemos. Glória, aleluia. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Tem pessoas que acham que para ele já acabou, que para ele o tempo já deu, que para ele não é mais para fazer, que para ele não há mais tempo, não há mais idade, não há mais oportunidades. Aleluia.
Mas a minha Bíblia diz que o Senhor, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, no momento que Ele quer, no lugar que Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. A Bíblia diz que o Senhor pega aqueles que dizem não saber, aqueles que dizem não ter habilidade, aqueles que dizem não estar, aleluia, preparado para exercer a função. A Bíblia diz que o Senhor capacita quem Ele chama para usar, porque Ele é Deus. E a Bíblia diz que lá vai Asaf, e Asaf, em algum momento, ele começa a olhar ao seu derredor. Asaf, por algum momento, ele tira o foco daquilo que deve ser sempre o nosso foco, porque se nós desfocarmos o nosso alvo principal, ficaremos presos a coisas que nos rodeiam, e aí há um grande perigo de perdermos a nossa fé, há um grande perigo de desanimarmos, há um grande perigo, aleluia, de ficarmos pelo caminho. Todavia a Bíblia diz: olhai para o alvo, olhai para o autor e consumador da nossa fé. Não é o irmão, não é o pastor, não é o político, é o Senhor Jesus Cristo, o Deus das nossas vidas. Levante a mão para adorar, porque Ele é o Deus. Se por algum momento nós desviarmos a nossa visão, corremos um grande perigo de ficarmos pelo caminho. A Bíblia vai dizer que Asaf disse: eu quase me desvio, eu quase fico pelo caminho, porque eu passei a olhar o que acontecia, eu passei a olhar para a vida de alguém, eu passei a buscar me exemplificar, ou exemplificar a minha vida por alguém, e quase eu fico pelo caminho. Oh glória, aleluia, é um perigo isso. Estava olhando o ímpio, aleluia. Asaf morava em um lugar humilde, Asaf não era rodeado de fortuna, mas Asaf tinha algo, aleluia, que muita gente não pode ter e não vai ter. Tinha comunhão com aquele que é eterno. A hora que Asaf dobrava o joelho, aleluia, abria a tua boca, Deus ficava de pé para ouvi-lo, porque ele tinha comunhão com o eterno. Tem muita gente que tem muita coisa, mas não tem aquilo que é essencial. Aleluia. Eu já vi muita gente com muitos bens que não consegue ter a presença de Deus, mas eu já vi muita gente com a presença de Deus que consegue tudo, porque Deus é dono de tudo. A Bíblia diz que Asaf fica olhando ao seu redor, ele consegue ver ímpios, ele consegue ver pessoas prósperas, ele consegue ver pessoas abastadas, ele consegue ver pessoas que tinham vidas, aleluia, regadas de conforto. E Asaf agora começa a olhar para ele. Historiadores vai dizer que Asaf morava em uma casa humilde, a sua família era humilde, aleluia. E Asaf diz: mas por que, Deus, o ímpio que não te serve tem tanto, e eu, aleluia, que estou te adorando, passei a minha vida te adorando, não consigo? Ei, preste atenção, se você soubesse o que você tem, o que você tem vai te remeter para a eternidade com Ele. O que você tem vai fazer com que você passe a eternidade com Ele. Aleluia. Aí a Bíblia diz, e nós lemos, Asaf tem, aleluia, um momento de despertamento, porque Asaf, a princípio, ele começa a interrogar a Deus. Por que isso, Deus? E por que não dizer que em algum momento
das nossas vidas a gente faz isso? Por que não dizer que em algum momento da nossa caminhada a gente para diz, Deus, mas por quê? Por que comigo é assim? E sempre tem alguém que a gente usa para dizer, mas ela tem, mas ele tem. Por que eu não consigo? Eu sou pior? Eu não tenho o mesmo valor? Oh, oh, eu vim aqui com a mensagem de Deus para a tua vida, para dizer que você tem tudo, aleluia, você tem a presença do bendito Deus sobre você. Ei, não há posição social, aleluia, que possa suplantar isso. Não há conta bancária, não há prestígio, não há diploma, não há, aleluia, aparência externa que possa superar a presença de Deus sobre a tua vida. Oh, glória! E a Bíblia vai dizer que Asaf começa a ter um estalar, aleluia, e começa a acordar. Ele vai dizer que quando ele vai à casa do Senhor, que quando ele entra no santuário do Senhor, o Senhor começa a falar com ele. O Senhor começa, aleluia, a abrir os olhos dele. E ele começa a falar de fato. Essas pessoas têm tudo aqui, mas não tem o que vai ter depois daqui. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Essa mensagem é para os nossos dias. Oh, muito em breve Jesus Cristo vem nos buscar. Oh, glória, a Bíblia diz que há rua de ouros para você andar. A Bíblia diz que há rua banhada de ouro. Tem gente que acha que é alguma coisa, porque tem alguma coisa, aleluia, no banco. Lá você vai ter, aleluia, estrada, chão, a rua de ouro para você andar, banhada a ouro. Ei, Deus tem o melhor para a tua vida. Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais passou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É melhor, é melhor, é melhor. Levante a mão para adorar, porque é melhor, é melhor. Então não se preocupe, não se atemorize, porque Deus está cuidando de você. Talvez Asaf estava tendo, a Bíblia não diz, mas talvez Asaf estava tendo esse momento de dificuldade quando ele estava em sua casa. Por certo era isso, aposentado em uma vida humilde. E por vezes a gente pensa, Senhor, já que eu te sirvo, eu quero ser aquele que se destaca em tudo. E não é assim. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não trabalha como homem. Deus tem um tempo para tudo. Deus conhece o nosso coração. Às vezes Deus nos priva de alguma coisa, porque se não for assim nós vamos nos ensoberbecermos, vamos nos tornar soberbos. Aí Deus nos priva disso ou daquilo. Mas Deus não abandona, mas Deus não deixa só, mas Deus não